E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E no Vida Memorável de hoje, onde a gente fala sobre hábitos de vida, questões da vida profissional, da vida pessoal, em que a gente traz tudo o que você precisa para realmente ter uma vida extraordinária em todos os sentidos, em todas as áreas, eu tenho uma convidada mega especial. A convidada de hoje, ela teve a oportunidade de estar ao meu lado, palestrarmos juntas para várias celebridades, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ela é palestrante também, está em grandes palcos, mas olha só esse currículo e quantas coisas que você tem a aprender com essa pessoa aqui que eu amo, que é uma grande amiga, querida e uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem. Inclusive tem esse movimento aí. Olha só, ela é mais conhecida como a mensageira do bem. Tem coisa melhor? Mensageiros do bem são aquelas pessoas que têm sucesso, viu? É uma autora best-seller, tabeliã, sim, tem aqui várias atribuições, vários papéis que ela exerce, inclusive sobre produtividade, a gente vai poder aprender muito com ela. E é apresentadora de TV, palestrante, treinadora emocional e espiritual e CEO da marca Todo Santo Dia. Já vi que constância... Você sabe que eu tenho uma frase, né? Você nunca será extraordinário antes de ser constante. Uau. E aí esse Todo Santo Dia aí já fica muito claro. Então tem um currículo vasto, é uma pessoa de Recife, vamos ver aí pelo sotaque, mas mora aqui em São Paulo, é quase minha vizinha aí, moramos bem próximas e é uma grande honra, um grande prazer ter você aqui comigo. Então seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é todo meu, Tati. Fiquei muito feliz com o convite. Espero contribuir com você, com o seu público, que a gente possa trazer aqui algo gostoso para o seu coração, porque a gente vai entrar no lugar mais bonito de cada um deles, que é dentro da alma, do espírito. Não tem algo mais bonito. Exatamente. E a gente já começa de praxe aqui com uma pergunta-chave que é: o que é ter uma vida memorável para você? Uau, pergunta boa, hein? Profunda! Profunda, muito profunda. Uma vida memorável é uma vida que você entrega significado, em que você coloca um sentido para a sua vida. Não tem como ser memorável se você não consegue trazer a felicidade para você. E é muito interessante, né, Tati? Porque a felicidade e o sucesso, ele é individual, ele é personalíssimo. Então, uma vida memorável, podemos imaginar que ela também é algo individual e personalíssimo. Cada um vai ter conforme as suas perspectivas da vida. Eu tenho uma determinada expectativa sobre alguma coisa, você tem sobre outra, e assim nós vamos trazendo uma vida memorável, desde que ela seja feliz, esteja congruente com aquilo que penso, com aquilo que sou, com aquilo que desempenho, fazendo o melhor que posso em cada fase da minha vida. Nossa, e é interessante te ouvir, assim, porque fica muito nítido o quanto que a gente está alinhada. As pessoas de sucesso, as pessoas memoráveis que eu tenho convidado para estar aqui, a gente está muito alinhado no mesmo sentido, porque muitas pessoas pensam, vida memorável é aquela pessoa que teve sorte, é aquela pessoa que a vida dela é fácil, que as circunstâncias são favoráveis. Mas não, a gente descobre que não é nada disso. Ser memorável é sobre você tomar uma decisão de ter uma vida incrível, de ter uma vida extraordinária, sabe? É sobre você escolher ser feliz apesar de. Eu tava conversando esses dias com uma psicóloga, amiga minha, e ela falando sobre relacionamento, né? Você é casada, tem filhos também, tem muito a nos ensinar sobre isso, quero aprender. E aí ela tava comentando, ela falou assim, Tati, num relacionamento só dá certo quando a gente escolhe amar as pessoas apesar de. Não é por causa de, porque amar por causa de, isso aí é fácil. Qualquer pessoa consegue. Que mérito que você tem? Eu sou feliz por causa de tudo dar certo na minha vida. Isso aí qualquer pessoa consegue. Que mérito que você tem nisso? Agora, quando você consegue ser feliz apesar de, quando você consegue amar outras pessoas apesar de, aí é o amor genuíno, né? É o amor que a gente aprende na Bíblia. Sim. E aí, isso que a gente tem que exercitar todos os dias. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Então, você trouxe muito claro, muito bem, o que é ter uma vida memorável. É sobre escolher, é sobre decidir, é sobre até escolher o ângulo.
pra onde que eu olho, sabe? Sim. Eu olho pro lado bom ou eu olho pro lado que não interessa, que não importa ali, que é as catástrofes que acontecem na vida, os desafios que a gente tem que lidar. Então, tudo isso é muito forte e já começou aí com o pé direito. E você falando, só aí na sua fala aí, porque a Tati é poderosa, né, gente? Eu já peguei 4 chaves muito grandes. Olha. A primeira grande chave que você traz agora para nós é que o primeiro ponto para ser memorável é eu decidir, eu escolher ser memorável. Eu escolher ser feliz. Eu decidir, quando eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos, eu dizer assim, hoje vai ser um dia bom. Então, por mais que aconteçam coisas ruins, aquelas coisas, os acontecimentos, eu posso transformar em coisas boas, desde que eu dê um significado bom para aquilo. Então, a primeira chave poderosa foi na decisão. Aí você já liberou uma outra chave muito poderosa, quando você diz, além da decisão, também precisamos trazer um hábito. Você termina a sua fala dizendo assim, precisamos trazer um hábito, uma constância. É repetição, né? Repetição. E daí você fala, trazer o amor. O amor transforma. O amor, ele faz com que as coisas, ainda que aparentemente não estejam boas ou certas, nós possamos, diante da nossa decisão, transformar. Mas precisou ter o amor, porque aí você trouxe outra coisa, que é o perdão, e é muito bonito, porque a gente não perdoa alguém porque aquela pessoa merece ser perdoada, ou porque é justo o perdão. Então, você falou o apesar de. É muito bonito tudo isso, porque nós não podemos decidir por uma vida memorável, por uma vida feliz, quando tudo vai bem. Porque isso é filme de Hollywood, isso não existe, é novela. Na vida, assim como nas estações do ano, nos ciclos, vão ter momentos bons e momentos ruins. Então, quando, apesar de eu faço o que é certo, que é como você falou, que é bíblico, aí sim eu tenho uma vida memorável. E ela vai ser de acordo com as minhas expectativas, porque tem uma coisa muito bonita que eu quero dizer para todo mundo que está assistindo aqui, e eu sei que você fala muito com palestrante, com comunicador, então uma coisa que Deus coloca aqui no meu coração é que nós vamos transformando uma vida memorável a partir do momento que a gente faz a coisa certa, mesmo quando o que está acontecendo conosco não é ainda o certo. Olha, profundo isso também, hein? Profundo, porque nós temos a tendência de, quando estamos na dor ou passando por uma dificuldade, olhar tudo pelo viés negativo. Ou que essa dor vai durar para sempre. E não vai durar. E a gente vê isso muito na transição de emprego, quando a gente está passando por uma nova profissão, ou quando a gente vai pela primeira vez desafiar a nossa voz, trazer a comunicação, fazer uma palestra, ou mesmo quando a gente vai pedir um aumento salarial. Quando nós vamos nos colocar numa situação nova, nós temos a tendência de duvidar, de desconfiar, e a dúvida, ela é inimiga da nossa produtividade e da nossa ação. Uau! Nossa, você entrou numa parte aqui até que é uma parte que eu tenho falado muito para os nossos memoráveis, para os nossos alunos, que é sobre mentalidade, sabe? Qual é a mentalidade certa? Qual é a mentalidade de sucesso que a gente tem que adotar de uma forma intencional, de uma forma consciente? Não é assim, eu nasci assim, eu permiti que esses pensamentos viessem à minha mente e foi o que veio. Porque tem pessoas que parece que já nasceram otimistas e tem pessoas que nasceram pessimistas. Mas o que eu tenho visto assim em toda a minha jornada é que é possível mudar e é possível você escolher de uma forma muito intencional qual é a mentalidade que você quer ter, sabe? E o que você visualiza, assim, você também que tem muito contato, a gente faz parte de um grupo do Instituto Êxito, que tá o Janguier, que tem vários multimilionários, bilionários lá. A gente que tem essa oportunidade de andar com muitas pessoas bem-sucedidas e que você é uma pessoa de renome, né? Uma pessoa que dispensa comentários. O que você visualiza, assim, que você adotou de mentalidade para te ajudar a ter todo o resultado, a ter todo o sucesso que você colheu hoje? Essa pergunta ela é bem forte e acredito que ela é um divisor de águas para todos que estão nos assistindo. Porque a diferença da nossa vida é exatamente a nossa mentalidade e as nossas ações. Se eu pudesse dizer 2 pontos que vai mudar a sua vida,
Eu diria mentalidade e ação, e eu explico. Porque eu não consigo realizar um sonho se antes esse sonho não foi realizado dentro de mim. Fantástico. Toda pessoa de sucesso, para conseguir alcançar algo, antes sonhou dentro do seu coração. Então, a primeira execução, as pessoas pensam que é externa, mas o primeiro passo é interior. Nossa. Não, foi tão profundo isso que você falou, que passou um filme agora na minha cabeça até do meu noivado, né? Uau. Tipo, é recente, o pessoal sabe. Acabei de ficar noiva. Uau. E, tipo, eu pensei, nossa, passou pela minha cabeça, sabe? E eu falei, nossa, passou. E em dado momento, por isso que a gente fala tanto E foi sobre... memorável. E foi memorável. Memorável. E é interessante porque, assim, a gente fala muito sobre acompanhe pessoas que te inspirem. Sobre a diferença entre inveja e inspiração. Você vê pessoas tendo muito resultado, pessoas sendo muito bem-sucedidas, e aí, às vezes, vem aquele sentimento de... Eu falo que inveja é um sentimento de incapacidade. Quando você entende isso, você consegue rapidamente deixar de ter inveja das pessoas. Porque quando você tem inveja, é porque você olha, vê a pessoa tendo resultado, vê a pessoa sendo feliz, e você pensa, eu não consigo isso. Agora, se você olha e vê que você consegue também, isso é inspiração. Sim. Então, como que eu faço para sair da inveja, que às vezes nos acomete sem a gente querer, quando Essa você vê, você pergunta tá é linda. sentindo, como que eu faço para sair da inveja e ir para inspiração? Que isso vai me levar mais rápido a conquistar essa vida dos meus sonhos. Sim. E aí, o grande caminho para isso é se capacitar. Se inveja é incapacidade, como que eu faço, então, para detonar essa incapacidade? Se capacitando. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, quanto mais você convive em um ambiente com pessoas que te ensinam algo, com pessoas que te envolvem, mais você consegue crescer e sair dessa esfera ruim, negativa, que é a inveja, para a inspiração. Sim. E aí... eu tenho até, depois que você concluiu, tem um ponto bem interessante aqui que Deus toca em mim também. Ah, que legal. E aí, só para fechar essa parte, eu passei, eu falei, gente, eu não tinha imaginado, eu não tinha desenhado, porque meus sonhos eu escrevo, eu tenho o mural dos sonhos. Só que eu não tinha o mural dos sonhos, eu não tinha escrito para ficar noiva em Paris. Sim. Só que eu já tinha visto pessoas tendo resultados semelhantes, não necessariamente em Paris, às vezes em Nova York, às vezes em Orlando, sabe? Eu já tinha visto e eu desejei isso dentro do meu coração. E olha só o que aconteceu, sabe? Então, quando você deseja com fé e você visualiza um trabalho de mentalização, mentalidade de sucesso, isso vai começar a acontecer na sua vida, mesmo que você não... Claro que se escrever é melhor ainda, claro que se desenhar metas é melhor ainda, isso é o que eu falo de você assumir o controle, né, da própria vida. Agora, tem coisas que só de você visualizar e sentir o desejo, Deus vai agir em seu propósito. Conta pra gente. Eu queria contribuir essa parte da inveja, que é algo muito forte, que é assim. Certa vez, eu estava conversando com uma amiga e ela estava exatamente com uma dificuldade, uma inquietude, uma angústia, porque uma outra conhecida dela, próxima, estava tendo um sucesso exatamente na área que ela desejava ter. E aquilo estava angustiando. E, de uma certa forma, isso, se formos ver, seria a inveja branca, porque não é aquela inveja que eu quero prejudicar, não é aquela inveja que eu quero o que é do outro, mas que, de uma certa forma, eu não consigo me alegrar com aquela felicidade. Ela não conseguia se alegrar com a felicidade da amiga, porque ela queria aquilo também. E às vezes parecia distante da realidade dela, ou incapaz, né, de realizar. Isso. E daí, a gente conversando, nós entramos dentro de uma perspectiva que salvou ela nesse dia, talvez salve em muitos do que estão nos ouvindo agora. Eu falei, foi sobre canto. Ela era cantora e essa amiga já estava ganhando até um certo renome na mídia. E eu falei assim, você tem inveja da Beyoncé? Aí ela falou assim, da Beyoncé? Não, Andresa, eu nunca senti inveja da Beyoncé. Eu fiz por quê? Ela fez, ora, a Beyoncé é longe demais de mim. Aí eu fiz assim, e essa sua amiga? Aí ela falou, não, ela é perto, ela é próximo. Eu fiz, o teu sonho tá mais perto do que você imagina. Uau! Nossa. Aí até arrepio, ó. Eu disse, você sentiu inveja porque esse sonho tá tão perto, é só você dar a volta por cima, você arregaçar sua manga e você fazer a sua parte. A sua amiga, ela fez a dela,
mas chegou a hora da colheita dela. Não significa que ela é melhor que você. Significa apenas que a colheita dela já chegou. Nossa. O que não faz a sua não estar vindo. Então, ao invés de você ficar olhando para ela, olhe e foque no seu. Porque se um jogador de futebol parar para olhar aplausos ou crítica, ele não acerta o gol. Agora, se ele olhar para onde ele quer jogar aquela bola, ele vai conseguir furar. Nossa, E daí, incrível. foi assim, ela chorava, Tati, chorava. E daí, naquela hora, ela percebeu que ao invés de ela ficar triste, ela tem que ficar feliz. Por quê? Porque ela só estava invejando, porque ela estava muito próxima, e ela sabia que ela tinha capacidade, e ela precisava apenas caminhar um pouco mais para conseguir o espaço dela, que não tinha nada a ver com a da amiga. Nossa, ela trouxe um novo significado. Um novo significado para a inveja. Isso é muito forte, eu tenho certeza que tá ajudando muita gente. Deus que coloca, né? As palavras Amém. certas. Nem tava no script Sim, entrar na não. parte de inveja. Sim. Mas, assim, é uma coisa que é muito forte mesmo. Por quê? Porque se a gente deixar aquele sentimento ruim alimentar, isso te distancia dos seus sonhos. Você fica sem força. Você fica sem energia para ir atrás e construir o seu. Agora, quando você tem essa mentalidade que você acabou de compartilhar, dando um novo significado ao que é uma palavra negativa, como inveja, a pessoa fala, nossa, o próximo sou eu. A minha vez está chegando. Olha que incrível. Isso dá uma injeção de ânimo, isso dá um estímulo novo para a pessoa ir atrás. E é muito forte essa questão de respeite a sua história. Perfeito. Respeite o seu momento. Seu tempo. O seu tempo. Porque você está se comparando com outra pessoa, mas por mais próxima que a pessoa seja, a gente não sabe o preço que as pessoas pagam. A gente é muito próxima, mas eu não sei das madrugadas em claro que você passou orando. Eu não sei dos livros que você leu e que eu não tô sabendo. Então, por mais que a gente esteja próxima, por mais que a gente faça muita coisa junto, por mais que a gente tenha acesso a muitas pessoas, existe um bastidor que esse bastidor a gente não conhece. É oculto. É oculto. Então, cabe a nós pensarmos, né? Qual que é o preço também que eu tenho pago? Será que eu tenho renunciado a prazeres imediatos para focar naquilo que vai me trazer mais rápido, vai me levar mais rápido em direção aos meus sonhos? E é o tempo da espera, não é, Tati? Exatamente. Porque, assim, algo muito forte. Eu adoro histórias, né? E as histórias, elas nos encantam. E eu tava indo para Recife. E eu sou muito atenciosa. Eu estava na minha cadeira, até compartilhei essa história numa live, porque eu fiz eu chorar essa história. Olha. Tinha uma moça do meu lado, assim, ela estava na janela e ela estava mandando uma série de áudios para alguém que eu não sei quem é. E o áudio, ela falava, a outra pessoa do lado, pelo que eu entendi, estava estudando ou trabalhando muito e estava desistindo da vida. Não aguentava mais porque ainda não tinha conseguido colher os frutos que queria. Olha. E ela falou uma palavra tão forte que eu me arrepiei inteira e eu agradeci ao Senhor por aquela palavra, porque se eu me arrepiei porque estava conversando comigo. E ela falava exatamente assim: deixa eu te falar uma coisa. Quando nós pensamos em desistir, pode ter 2 pontos. Um ponto pode ser que realmente isso não faça mais sentido para a sua vida. O outro ponto é que você pode estar cansada e isso só pode estar sendo um convite para você descansar. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Hoje, o fato de você não estar conseguindo estudar ou trabalhar ou não ter feito aquilo que era para você ter feito não anula tudo que você fez até hoje. Uau! Não anula todas as noites, todos os trabalhos, tudo que você fez até esse momento. Então, não desista. Continue. Porque está mais próximo do que imagina, porque você não chegou até aqui para parar. E quando ela parou com aquele áudio, eu disse, meu Deus, misericórdia, a lágrima já estava escorrendo, aí eu fiz uma oração, eu fiz, Senhor, eu vou levar essa palavra que ela falou aonde eu puder, porque se tocou meu coração, vai tocar o das pessoas que ouvirem também. Nossa, incrível. Foi, assim, usada por Deus. Sim. E daí a gente vê o poder da palavra, né? O poder da nossa voz, o quanto que isso impacta a vida de tantas pessoas. E Deus te usa muito, né? Como apresentadora de TV, como palestrante, fazendo live o tempo todo. Ou seja, você usa muito a sua voz, muita comunicação para levar a sua mensagem e, com isso, transformar a vida de muitas pessoas, que é uma das coisas que um palestrante memorável faz. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho de como que foi a sua jornada para chegar
chegar até esse momento, de estar colhendo tantos frutos, de estar frequentando os maiores e melhores ambientes? O que você fez de forma muito consciente, de forma muito intencional, para colher esses frutos? E o que você acredita, assim, que é o principal fator do sucesso que você tem hoje? Os cursos, porque provocaram autoconhecimento. Então, cada curso que eu entrava, cada curso que eu fazia, ia provocando um autoconhecimento dentro de mim, ia provocando melhorar as minhas capacidades para que eu pudesse ajustar as minhas competências. Então, quem está nos ouvindo, curso é algo fundamental. Sim. Você realmente, por exemplo, Conhecimento é poderoso, você né? tem um curso de palestrante, então a pessoa fazer, ter a oportunidade, porque eu digo que é uma oportunidade, é um investimento. Então, ter a oportunidade de investimento, de poder estar com uma das maiores palestrantes do Brasil. Então, isso não tem preço. Quantas noites você ficou sem dormir? Quantas noites você ficou ali para passar para os alunos e para aquelas pessoas que vão estar ali com você? Então, os cursos é o número um. Isso é muito forte, só fazendo um breve parênteses aqui, porque quando a gente olha todas as pessoas que a gente admira, eles tiveram mentores, Sim. Eles passaram por algumas escolas, sabe? Não tem como você começar do absoluto zero, sem nenhum estímulo, sem... o fruto, ele não cai longe da árvore, né? Do Sim. pé, cai ali. Então, você tem que ver como que é essa árvore que vai gerar muitos frutos. Então, essa questão da gente buscar o conhecimento é muito poderoso que você trouxe, que é uma das coisas que eu falo que mudou minha vida. Perfeito. A autoestima, a autoconfiança que eu tenho hoje, você deve ao quanto eu estudei, o quanto que eu aprendi. Isso foi me gerando mais confiança, sabe? Para poder falar, agir. Então, é um Porque ponto-chave. é a semente. Sim. O conhecimento é a semente. Agora, o que a gente vai fazer com ele é decisão nossa. Você que está em casa, você pode fazer, por exemplo, o curso da Tati, o meu, ou de qualquer outra pessoa que está aí no digital. Você pode pegar um livro, você pode fazer o que você for. Você pode pegar o YouTube, o TEDx e escutar o que você quiser. Só que o resultado vai vir da somatória, daquilo que você aprendeu com a tua execução. Porque senão vai ser um bom momento passado juntos, mas você pegou aquela semente e deixou ela morrer. Você não colocou num solo fértil. Então, eu tenho certeza que a Tati dá o melhor dela, que quem realmente se propõe a fazer um curso, fazer um ser trabalho professor, com fazer um excelência. trabalho com excelência, dê o seu 100%. Só que não adianta o nosso 100%. A pessoa também tem que colocar o seu 100%. Então, por exemplo, quando eu estou lá no meu curso todo santo dia, ou eu estou no Supere a Rejeição, ou eu estou numa música que eu faço, ou num livro, eu coloquei ali meu 100%. Eu tenho certeza, você também coloca o seu. Só que agora não depende. Depois que a gente faz a entrega, agora é da outra parte. Sim. Colocar o seu 100%. Então, se for dizer assim, para mim, o que influenciou para minha comunicação foi o conhecimento, a semente, e plantar no solo fértil e todo santo dia, sem exceção, cuidar, que é ação, ação, ação e ação, o poder da ação. Às vezes tem dias que a gente não está tão animado para fazer um extraordinário, mas daí eu faço o melhor que eu posso. Aí eu tenho uma outra historinha, que eu amo historinha. Adoro, é memorável demais. É Conta a história para memorável. nós. Então, eu tenho uma amiga que certamente vocês conhecem, a Pamela Magalhães. Pamela, uma psicóloga, ela é muito conhecida, acho que tem mais de 2 milhões de seguidores. E o pai dela faleceu. Agora ela tá gravidinha, teve filho, agora há pouco. E quando o pai dela faleceu, ela era muito, muito apegada ao pai dela. E eu fiquei mandando no WhatsApp, a gente ficou se comunicando por WhatsApp, enfim. E ela estava muito triste, daí eu falei para ela assim, Pamela, quando o meu pai faleceu, uma das coisas que mais tocou meu coração para superar aquele momento foi uma frase que a minha psicóloga falou. E eu queria compartilhar contigo. Incrível que tocou muito o coração dela também. Agora eu quero tocar o seu. E eu falei assim para ela, faça o que dá para fazer hoje. Hoje o que é que dá para você fazer? Então, quando alguém falece, dá muito pouca coisa que a gente tem vontade de fazer nada. Mas dá para acordar, dá para tomar um café, dá para tomar um banho? Faça isso. Você que está em casa, às vezes você não está passando por um luto, mas está passando por outra dor. Você está passando por um desânimo, você está passando por uma vida exausta. Então, faz o que dá para fazer agora. E na medida que você entra em movimento, as coisas começam a acontecer.
Porque o combustível da vida é a perseverança. Assim como o carro ele precisa de um combustível para andar, o ser humano ele precisa da perseverança e da consistência também para andar com o seu corpo, que é o seu veículo. Então, quando nós trazemos essa perseverança todo santo dia, nós vamos nos tornando memoráveis. Sim. Porque a gente não desiste. Nossa, e na hora que você falou, eu perdi o meu pai também, quando eu tinha 11 anos, né? E eu achei interessante isso que você falou, assim, de frases que nos marcaram nesses momentos difíceis da nossa vida. E eu lembro que, somando a isso, pode ser pro luto ou pode ser para qualquer dor que a gente esteja passando, né? Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito é a questão da gente, às vezes, ser egoísta e querer tudo só para nós. Um tio meu, ele virou para mim e falou assim, Tati, sabe por que você tá sofrendo? E todos nós estamos sofrendo muito. É porque não importa o que a pessoa estava passando aqui, a dor que ela estava vivendo aqui. A gente queria ter ela próxima, porque a gente ama. E a gente quer quem a gente ama próximo o tempo todo. Só que, e se você souber que ele tá melhor hoje? Ele tá melhor lá do que aqui com a gente. E aí, essa hora é a hora da gente deixar de ser tão egoísta, de querer a pessoa do nosso lado o tempo todo, independente do que ela esteja passando, pra gente ficar feliz de como que ela está lá. E aí eu escolhi acreditar. Falei, nossa, ele vai estar bem, vai estar bem. Ele é uma pessoa querida, uma pessoa do bem. Então tá tudo certo. Eu vou aprender a me virar. Eu vou aprender a ser independente com 11 anos de idade, né? Eu vou aprender a ser independente. E sim, vai dar saudade. E sim, vai ter ótimas lembranças. Mas eu não vou ficar com aquele sofrimento, né? Aquele apego de, olha, então não vou viver mais minha vida. E aí uma coisa que eu comecei a trabalhar comigo é como que ele queria que eu agisse, sabe? Então, se ele tivesse vivo hoje, qual é o sentimento que ele espera? Será que ele ia vibrar pelas minhas conquistas? Será que ele ia vibrar pelo que eu tô fazendo? Com certeza ele não estaria feliz se eu ficasse lá no luto a vida inteira. Então, tudo isso me deu muitas forças para sair daquele momento e construir essa jornada que eu tenho construído hoje. Então, é muito forte, né? Essas frases, assim, essas expressões que tios, amigos, é o poder da nossa voz. Eles são palestrantes memoráveis e nem sabem. Então, agindo naquele momento como um palestrante memorável ali. E você vê que a gente voltou para o início, que é da mentalidade. Isso é uma mentalidade positiva e poderosa. Quando nós trazemos frases de poder, quando nós trazemos profecias, declarações, encantamentos, e isso, quem está nos ouvindo, já tem que começar de manhã cedo. De manhã cedo, quando acorda, você já vai dizendo, hoje vai ser um dia extraordinário, portas abertas estão sobre a minha vida, hoje vou ter acesso a pessoas, hoje vou ter acesso a situações e lugares, hoje eu vou ver, vivenciar coisas que nem sequer os meus olhos poderiam ver, os meus ouvidos poderiam ouvir e o meu corpo poderia sentir. É bíblico. Está na Bíblia, em Coríntios. Então, quando nós trazemos isso, isso é uma mentalidade positiva. Eu amo essa passagem da Bíblia, viu? É isso que eu quero viver, Senhor, todos os dias, viu? Que os nossos olhos nunca viram e o nosso coração nunca sentiu. É que Deus preparou para nós. Então, nós somos filhos do Rei, né? Tem que desfrutar do melhor mesmo. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É isso. E conta pra gente, você saiu lá de Recife, como que foi vir para São Paulo? Como que foi... Você é ainda tabeliã, né? Então, como que foi migrar dessa área? É direito a sua formação? Direito. Como foi migrar dessa área para fazer o que você faz hoje? Na verdade, quando eu estava com 35 anos, eu cheguei onde as pessoas dizem que é o lá, porque embora gente, sucesso... pra mim você tinha uns 30, com essa cara de jovem, vocês estão vendo aqui? Gostou, ganhou ponto aqui. Como assim? Tava 35 anos. 35, há 7 anos atrás. Olha só. Sim. Quando eu estava com 35, eu tinha chegado onde dizem que é o lá. O que é o lá para as pessoas é quando você tem dinheiro, você está com filhos, você está com marido, ou seja, aquelas áreas da sua vida estão preenchidas. Sim. E eram os meus sonhos. O meu sonho, desde que quando eu me formei em Direito, eu pensava em ser juíza. Mas quando eu não passei na magistratura, e eu fui até o final da prova da magistratura, então entre os mais de 20 mil inscritos, fiquei entre as 120, eu fui para o oral, e no oral eu reprovei. E quando eu reprovei, eu fiquei muito triste, mas logo depois veio o cartório. E meu sonho sempre foi ter um emprego estável, porque meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionária pública, e eu tinha também o sonho de casar, ter filhos, enfim, eu queria ter uma vida tranquila. E aos 35 anos eu estava vivendo os meus sonhos. E aí foi aonde ocorreu
a minha grande decepção e meu grande vazio. Porque eu não sabia mais sonhar. Eu não tinha mais sonhos. E daí, num curso desse, por isso eu falo a importância dos cursos, num curso desse de PNL, Programação Neurolinguística, eu ia fazer uma dinâmica com a senhora, que eu brinco nas minhas palestras, que ela era 200 anos mais velha que eu. Mas ela, na verdade, tinha uns 70 e pouquinho. E foi perguntado naquele curso qual era o seu sonho. E eu fiquei nervosa, angustiada, porque naquela altura do campeonato eu não tinha mais sonhos, eu vivia os meus sonhos. E eu deixei ela passar na frente, porque eu estava angustiada, dizer para ela que eu não tinha sonho, eu nem sabia, juro, eu não sabia. E eu perguntei para ela, e ela me falou, Tati, tantos sonhos que ela tinha sonho de tocar piano, ela tinha sonho de ver o Papa, ela tinha sonho de ver a neta. Com 70 e poucos anos. Perfeito. Uau. E quando ela perguntou o meu, eu caí no choro. Porque ali naquele momento eu compreendi que não é que eu não estava tendo sonhos, é que eu tinha parado de me ouvir. E aquilo me causou um choro profundo, mas ao mesmo tempo uma revelação tremenda da parte de Deus. Aí foi quando eu comecei a estudar mais ainda, quando eu comecei a fazer cursos aqui no Brasil, fora do Brasil. E daí eu comecei a escrever, ler livros, veio Todo Santo Dia, e eu percebi, na verdade, aquela frase do Jim Carrey, que ele fala assim, eu gostaria que todo mundo fosse rico, eu gostaria que todo mundo fosse bem-sucedido, todo mundo fosse famoso, todo mundo tivesse tudo que sonha, para então perceber que essa não é a felicidade. Não está aí a resposta, Não está aí a resposta. Uau. Porque a resposta está aqui, o tempo inteiro, dentro de nós. Então, foi nessa oportunidade que as fichas foram caindo. E daí eu saí, né, de Recife muito jovem, com 19 anos, na verdade. Eu tive um primeiro casamento. Então, eu passei por várias dores. Você saiu pelo casamento? Saí pelo casamento. E daí fiz faculdade de Direito na PUC, Campinas, sempre muito estudiosa. Fui laureada de turma. O estudo sempre foi porque eu tinha um complexo de rejeição muito grande. Então, eu tentava me destacar nos estudos, porque no fundo, eu me achava muito burra. Então, eu estudava mais que todo mundo, eu fazia mais... Nossa, já tô me identificando aí, ó. Quando eu falo que o estudo me tirou da baixa autoestima, é justamente isso, viu? Olha Sim, que lindo. Sim, e daí eu estudava no concurso, Tati. Você vê, quando eu me formei, 6 meses depois de formada, eu já estava fazendo o concurso da magistratura e fiquei entre as finalistas. E você acredita que uma criatura dessa se achava burra? Você vê como é a percepção da falta de identidade, da identidade falha, da falsa identidade. Sim. Eu me considerava burra e eu pergunto como, gente? Mas eu tinha uma visão distorcida da realidade. Eu tinha escutado vozes na minha infância e aquelas vozes, elas ecoavam até aquele momento. Porque eu não conseguia ver a minha identidade em Cristo, eu não conseguia ver a minha identidade como filha. Eu não conseguia perceber que eu tinha todas as possibilidades do mundo, como quem está nos ouvindo. A única coisa é a primeira parte, a primeira chave que você falou no início do nosso podcast, é a decisão, é a escolha. É eu decidir o que eu vou fazer com aquelas vozes. E eu, assim como você, nós decidimos estudar. Mas ainda assim, não sei no seu caso, mas ainda assim aquelas vozes, elas ressoavam, elas reverberavam e faziam me achar insuficiente, incompetente. E aquelas vozes, elas só conseguiram se calar quando eu ressignifiquei. E eu ressignifiquei com os cursos, com autoconhecimento. E daí é muito bonito porque, até para palestrar, agora é legal, porque a gente está falando com palestrante, que eu queria palestrar para público grande, né? Então, logo quando a gente começa, né? A gente já não quer o pequeno, a gente quer eu, pelo menos, né? Eu queria o grande e tal. Vou falar só para 10 pessoas? Como assim? Não, eu quero 1000, eu quero 5.000 pessoas. E quem está nos ouvindo talvez se identifique. E daí Deus falou uma coisa muito séria para mim, e daí foi o que virou minha chave. Ele falou assim, filha, a palestra, assim como a música, assim como um quadro de pintura, não se trata do pintor, não se trata do artista, não se trata do escritor. Se trata da pessoa que vai ler, que vai escutar. Você não faz uma música para você, você faz para o outro que vai te ouvir.
Nossa, isso é muito forte. Eu falo muito sobre isso. Você fala? Eu falo assim, ó, toda a história que você conta na sua palestra, tudo que você vai falar na sua palestra, nunca é sobre você. Sempre é sobre a transformação que você vai gerar na vida das outras pessoas, sabe? Então é ter essa clareza, porque às vezes a pessoa tá tão olhando pra si, Só pra si. a minha performance, será que eu tô fazendo bonito? Será que eu tô aparecendo o suficiente? E trava, exatamente isso. Quando você entende, não é sobre você, não importa a sua performance. Claro que a gente quer fazer uma performance linda pra gente poder honrar as pessoas que estão ali. Mas é sobre o outro, é sobre a transformação. O único foco na minha performance é para gerar transformação. Eu quero melhorar a minha dicção para gerar transformação no outro. Eu quero melhorar a entonação de voz, eu quero conseguir ter quebra de estado, eu quero falar de uma forma mais profissional. O único intuito, o único objetivo é gerar a transformação no outro. Nunca é sobre nós. Quando a gente tem essa compreensão, fica até mais leve, né, para conseguir apresentar. E para você fluir, você vê, eu dou um exemplo, né? Semana passada eu estava em Recife fazendo sessão de autógrafo do Todo Santo Dia do Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. E era sessão de autógrafo. Autógrafo não tem palestra. Sim. Só que eu me deixo ser muito usada pela espiritualidade. E quando chegou lá, você vai muito... É usado e muitas pessoas falariam intuição, né? Você vai muito na intuição, no feeling. Deixa eu sentir aqui, por mais que você se prepare, mas deixa eu ir na intuição. Exatamente. Fantástico. E daí foi um maestro... na noite ali tocar, um maestro conhecido de Recife, enfim, tinha jornal, tinha revista, já estava todo mundo lá. E quando ele começou a tocar, eu tenho uma música que eu vou lançar agora no Dia das Mães, dia 8, que é uma música sobre mãe. E daí, naquela hora, Deus tocou meu coração e disse, você vai cantar essa música. Só que o maestro, ele não sabia, ele não tinha ouvido a música, nada disso. E eu falei assim, olha, mas é maestro, né? Sabe, se eu começar a cantar, ele vai conseguir pegar... enfim, as notas. Eu falei assim, olha, eu senti no meu coração, e minha mãe estava lá, e minha mãe já tá mais velha, 70 e poucos anos, ela já tá começando a ficar esquecida. Eu falei, olha, eu senti que eu vou ter que cantar a música de mãe. Você toca? Ele falou, eu nunca escutei, mas a gente toca. Eu cantei, não tive vergonha, Tati, de me expor. Por quê? Porque o que significa ser desafinado? Desafinado é quando você não consegue levar a tua melodia, levar a tua voz com as notas que o maestro, que o pianista, enfim, quem está com o instrumento fazendo. Só que naquele momento eu sabia que não se tratava de Andresa. Se tratava da minha mãe, que ia receber uma declaração de amor na minha frente. Uau! E depois que eu toquei aquela música, ela chorou, todo mundo chorou. Ai, que lindo. Imaginei a cena aqui agora. A cena. E nem eu estava esperando por isso. Sim. E depois veio uma palavra, eu dei uma palestra. Então, numa sessão de autógrafo, eu dei uma palestra ali pro pessoal do shopping em Recife. Aí começou a mutuar, vi um monte de gente. E eu falando, mas em nenhum momento era sobre a Andresa. Todo momento ali era sobre outro. Porque se eu fosse pensar em Andresa, eu ia dizer, eu não pensei nisso, eu não preparei. Enfim... Mas quando você percebe que é sobre o outro, aí tudo flui. Aí você se torna memorável. Exatamente. Eu falo que pra gente seguir essa nossa intuição, a gente tem que ter um estado de presença muito grande. Então, é sobre... E ter autoconfiança. Autoconfiança. Dos estudos. Pra passar aí, ó, não importa se eu tô afinada ou desafinada. Exatamente. E eu quero chegar nesse ponto do improviso aí, porque eu falo assim, eu particularmente, pra eu estar no estado de presença, existe um preparo antes. Só que tudo que a gente planeja para ter uma rota, para ter uma bússola. Mas a gente sabe que o planejamento no campo de batalha, algumas coisas serão cumpridas, outras serão mudadas, isso faz parte. Então eu falo muito para os meus alunos, falei, gente, palestrante não fica improvisando não, porque o improviso nunca vai levar ninguém à excelência. Se você quer excelência, se você quer maestria, não improvisa não. Só que quando você prepara, por que eu falo de não improvisar? Porque tem gente que vai na autoconfiança. Tem pessoas que falam assim, não sei nem o que eu vou falar na hora, eu só vou. Chega lá, eu sinto.
E aí, se não sentir nada, já era, né? Eu não, por exemplo, eu venho nesse podcast aqui, um monte de coisa não tava no script, mas eu tenho um roteirinho, vai que falta assunto. Sim. Vai que, é claro Vai que eu escolho a que. dedo os meus convidados pra cá, mas vai que eu chamo alguém que tudo que eu pergunto pra ele é sim ou não, ou talvez, e aí uma hora, como que faz, né? Vai acabar... Gente, eu vou ter que trazer mais 20 perguntas aqui pra ver se a gente consegue completar. Então, assim, eu tenho uma preparação, eu tenho um roteiro do que eu vou falar, o início, meio e fim. Isso aí é zelo, isso aí é cuidado. Sim. Só que a gente nunca pode confundir improviso com espontaneidade. Sim. Sabe? Porque improvisar o tempo todo não é bom. Mas o improviso, ele acontece na vida, no dia a dia. Sim. Agora, ser espontâneo é você permitir ser quem você é. Perfeito. É você permitir trazer a sua essência, a sua verdade. Sabe? E aí, isso só acontece quando você está seguro em um ambiente. E eu, particularmente, eu só fico segura em um ambiente se eu me sentir preparada. Se eu estiver muito despreparada, eu vou ficar assim. Radar ligado, meu Deus, isso aconteceu imprevisto, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar aqui agora. Não, eu sei o que eu vou falar, eu sei para que eu vim, tô aqui no meu lugar de segurança, de confiança. Ah, surgiu isso aqui novo, não tava no script, não? Beleza, segue o baile. Entendeu? E a gente vai conseguindo lidar com todas essas situações. Então é muito legal porque intuição com espontaneidade, né? Com essa... É todos os temperos. São os temperos que a gente tem que nem saber como você lidar falou. e não pode confundir. Você falou algo muito bonito. Uma cozinheira, ela pode fazer um improviso ali no macarrão que ela vai fazer, no bolo que ela vai fazer, mas ela tem que ter os ingredientes. Exatamente. Que é o palestrante memorável. Às vezes até tem uma receita, mas traz um temperinho extra ali. E é a beleza da vida. Porque você vê os feijões, nunca são iguais, é incrível. Ninguém faz feijão da minha mãe. Não é verdade? Mas se você for ver, o feijão tem sua regra. Então, a palestra, você tem que ter você tem que preparar, você tem que saber o que você vai falar, você vai ter o seu tema. Mas daí, naquela hora, você vai dar o seu quê? Você vai colocar o seu jeito, a sua espontaneidade. Você não vai copiar o outro, você não vai copiar ninguém, não. Você vai colocar a sua essência. E é a sua essência que vai destacar e brilhar e ser memorável. Uau. Porque ninguém tem ela. Sim, nossa, lindo. Gente, essa conversa tá muito boa, viu? Profunda aqui. E aí, olha, muito legal saber um pouco da sua história, de como que você saiu de Recife, veio pra cá, consolidou essa carreira linda que você vem fazendo. Tudo em função de muito estudo, tudo em função desse trabalho que você tem feito, né, de autoconfiança. Uma história muito parecida com a minha também, de lidar com a rejeição e dar a volta por cima e escolher que voz que eu quero ouvir, né? Eu vou começar a me ouvir e silenciar essas outras vozes que não me agrega, que não gera valor. Então, muito lindo conhecer toda essa sua jornada. E a gente tem uma parte aqui do quadro, que é uma pergunta bate-volta, assim, rapidinha. Uau. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual filme você recomenda? Olha, filme. Eu vou dizer um que eu assisti muito, mas ele não vai trazer tanto aprendizado, talvez, aí para que você tá assistindo. Aí eu vou dar 2, tá? Então tem o Dirty Dance, que eu assisti muito, mais de 50 vezes. É mesmo? Mais de 50 mais vezes? Mais de 50 vezes. E talvez eu tenha assistido, aí eu digo não pelo filme, mas pelo que ele me remete, que é alegria, é dança, é ritmo. Mas daí outro que eu assisti mais de 50 vezes foi os do Rock Balboa. Aí isso já vem perseverança, isso vem força, isso vem ação. Então, aí você já consegue perceber quais são os meus valores, que eu gosto muito da alegria, mas eu gosto muito também da perseverança, do foco. Mas são filmes bem antigos, pelo que vocês estão... São clássicos, são né? Clássicos, é bom, porque às vezes dá aquela até vontade. Deixa eu rever, deixa eu olhar de novo esse filme. Em Busca da Felicidade, aí tem vários. Não, tem um que, principalmente assim, quando anunciaram da guerra e tal, eu falei, nossa, eu quero ver de novo esse filme, que é A Vida é Bela. Eu adoro. Nossa, sim. esse filme... E antigo também. Porque não é nem só sobre guerra real, é sobre as batalhas que a gente Sim. enfrenta todos os dias. Sim, as né? Sobre os batalhas da desafios, vida. Exatamente. E aí entra muito no que a gente falou de mentalidade. Como que eu tenho escolhido enxergar a vida, sabe? Na hora que o personagem principal vira pro filho, né? Uma criança ali, e fala, isso é um jogo.
E aí ele começa a falar, ó, se a gente Matrix, vencer... eu gostei também. Sim. É bem isso, qual mundo que você quer viver, sabe? Ó, você precisa só fugir ali dos tiros, dos canhões. Sim. Se você fugir, você ganha pirulito no final, tem a Sim. recompensa. Então eu vejo muito isso, a vida é um jogo, sabe? Tudo que eu vou trabalhar, às vezes tá um dia crítico, porque tem dia que parece que tudo dá errado, né? Sim. Então tem um dia que uma pessoa da sua equipe que você gosta muito pediu demissão, aí uma outra coisa deu errado, uma parceria que ia fechar não vingou. Nossa. Tem dia que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Deixa eu tomar um banho de sal grosso. Bem isso. Deixa eu E aí, nessa hora eu penso assim, a vida é um jogo. Isso aqui é um jogo, bora jogar. Bora jogar. Amanhã eu ganho, uma hora você perde, uma hora você ganha, mas tudo é aprendizado. mate. Exatamente, muito bom. Qual que é uma frase que marcou sua vida? Essa do Jim Carrey, pra mim, foi uma frase que marcou a minha vida. Eu queria que todos fossem bem-sucedidos, eu queria que todos fossem ricos, que todos tivessem tudo aquilo que sonham para então ver que não há resposta. É uma frase que marcou muito a minha vida. Muito. Porque quando eu ouvi essa frase, foi de uma frase de uma pessoa que tinha propriedade para falar sobre ela. Porque uma coisa é você ouvir uma frase de uma pessoa que joga a frase, outra coisa é ouvir de uma pessoa que é rica, que teve tudo na vida, que teve a fama. Que tem fama, sucesso. E que então viu que não é isso. Então você diz assim, não, essa frase tem poder. Uau, linda. E qual livro que você recomenda? Livro, olha, eu teria vários para recomendar, mas eu vou recomendar um que também mudou a minha vida, que foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro eu li quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, e ele mudou completamente a minha forma de me comunicar com o outro. Uau. Esse livro, pra mim, também é eu falei, é um de cabeceira. Aquele assim que você tem que ler sempre, rever sempre, sabe? E é inspirador, né? Acho que esse é o poder do conhecimento. É quando ele tem a técnica pra você colocar em prática, mas tem também a inspiração, assim, que você fala, nossa, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser mais diplomático, eu quero ser mais educado, eu quero ser mais receptivo. É essa pessoa aqui que eu quero ser. Sim. E esse livro, ele gera tudo isso. Ele gera. E foi muito bonito, porque ele faz a gente ter essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Uau, que lindo. E tem alguma coisa que eu não te perguntei e deveria ter te perguntado aqui? Uau! Pergunta de coach isso aqui, viu? Essa daí é uma pergunta boa, essa é uma pergunta muito interessante. Eu penso que todas as perguntas elas foram maravilhosas, extremamente fortes, e acredito que você chegou no cerne em todas elas e que foi maravilhoso, acho que tudo é incrível. Eu acredito que, para finalizar, então, eu diria assim que a felicidade, para mim, e o sucesso, ele está conectado com aquilo que você faz diariamente. Uau. Porque os teus frutos, eles vão ser revelados a partir daquilo que você faz todo santo dia. Então, faça chuva, faça sol, você precisa continuar fazendo aquilo que é o certo a ser feito. Sim. Então, eu acho que isso é algo bem importante. Então, se pudesse dizer o que mudou, por que o livro foi chamado Todo Santo Dia? Foi porque realmente o Todo Santo Dia que mudou a minha vida. Foi quando eu percebi que uma pessoa de vez em quando, ela não consegue ter êxito. Uma pessoa de vez em quando, ela vai se frustrar, ela vai se deprimir. Porque ela não vai ter o resultado. Agora, uma pessoa que é todo santo dia, ela pode não ter no tempo que ela quer, mas ela vai ter. Aí isso me lembra uma frase que minha mãe me disse uma vez. Ela falou assim, Tati, os pássaros não cantam só quando eles estão felizes, mas eles cantam para ficar felizes. Nossa, essa é linda. Então, quando fala de fazer todo santo dia, que é incrível, é sobre isso. Tem dia que você tá afim de ir pra academia? Não, mas eu vou assim mesmo, porque eu estabeleci isso aí de propósito, já tem minha agenda programada. Decidi. Então, só segue, decisão. Sim. Né? Então, é muito sobre isso. Não é fazer só quando tá com vontade, só quando tá afim. É sobre ter essa disciplina de repetir e fazer o que for necessário, quantas vezes for preciso, de preferência com constância, né, para conseguir ter o resultado no final. Sim. Lindo, lindo, lindo. Ó, quero pedir pro pessoal que tá assistindo aqui, se vocês gostaram, compartilha. Compartilha esse podcast com outras pessoas. Quantas pessoas estão passando momentos de dor, momentos de sofrimento. Quantas pessoas precisam ouvir essa live. Uma live, assim, inspirada pelo Espírito Santo. Amém, mesmo, sim, né? Uma também live senti de muito Deus, forte. assim.
muitas coisas conduzida programadas e muitas coisas que vieram aqui, porque eu tenho certeza que nada acontece por acaso nesta vida. E se você está aqui, se você assistiu a esse nosso programa, podcast, é porque você deveria estar aqui. Mande isso para o maior número de pessoas e lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha aí. Isso é muito importante para que esse conteúdo consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Temos conteúdos, cortes dele também no Instagram. Acompanhe a Andressa, a gente vai colocar o endereço aqui, o Instagram dela, o livro, o curso, tudo para vocês saberem mais sobre a Andressa. E ó, um prazer imenso ter vocês. Toda terça-feira, às 20 horas, temos podcast Vida Memorável novo aqui para vocês. Então, eu espero vocês até a próxima terça. Muito obrigada.